Nós vamos começar aqui com a minha colega Maria Eunice Garcia Ferreira, é geógrafa do IPU, obrigado, está de férias, veio aqui para isso hoje. E nós vamos falar um pouco então sobre a primeira lei, que é a lei do perímetro urbano, né? Nessa lei, obrigado, nessa lei nós vamos tratar desses 4 pontos. Primeiro, limites municipais. Nós temos, né, Nice, algumas divergências, tanto nos limites com Cambé, como Ibiporã, como Marilândia do Sul. Nós temos uma lei de referência que é de 1951, depois outra lei de 68. Ficaram algumas situações que, logicamente, vão ter que ser resolvidas através de diálogo, né, entre as prefeituras, para tentar resolver. Outro ponto, nós temos problemas nos limites dos distritos rurais de Londrina. Então, vamos tentar, nessa lei, acertar tudo isso, também dos patrimônios, e uma discussão central, que eu acho que vai ser um dos temas mais importantes, é justamente definir o perímetro urbano. Esse perímetro deve ser aumentado, não deve, e tudo mais, né? Então, nós vamos começar aqui por esse último tema, que é a questão do perímetro urbano. A partir do plano diretor, a diretriz que consta do plano diretor foi no sentido de não aumentar o perímetro urbano, considerando que é um perímetro hoje que tem uma certa ociosidade de aproximadamente 25%. Então, o sentido geral aí da lei de uso e ocupação do solo é buscar concentrar mais a cidade em vez de espalhar. O espalhamento da cidade encarece o custo da cidade para todos os cidadãos, né? Fica mais caro, mais deslocamento, mais tempo de deslocamento. O cálculo que foi feito no nosso plano de mobilidade é que o custo da cidade, a perda anual que a cidade tem com deslocamentos desnecessários, improdutivos, é de aproximadamente 30 milhões de reais por ano. É o custo da nossa ineficiência e da nossa perda de tempo por deslocamentos. E isso está muito ligado ao espalhamento da cidade. Então, a diretriz do plano diretor é no sentido de concentrar e, onde for possível, adensar e verticalizar a cidade. Onde tiver estrutura, fazer isso. Então, por isso, o ponto de partida da nova lei do perímetro, como colocado no plano diretor, é esse. Nós sabemos, no entanto, que a cidade e a Câmara Municipal vão poder discutir esse ponto para ver os ajustes, né? Aliás, em relação ao perímetro atual, nós tivemos até alguma redução que eu gostaria nisso, que você explicasse esses quadradinhos quadriculados que, na verdade, eles foram retirados do perímetro atual. Por que seria? Tá. Então, esses quadradinhos, eles mostram os pontos onde a gente teve uma maior análise em relação ao perímetro atual, porque, como o Tadeu disse, não temos objetivos de ampliá-lo e tampouco de reduzir esse perímetro, mas tem alguns pontos que a gente verificou a necessidade de uma análise bem específica. Se a gente observar, tem 2 quadrinhos, não tem a varetinha, tem um lápis ali. Enfim, posso me levantar aqui? Então, esses 2 quadrinhos não significam nem ampliação nem redução do perímetro, mas são pontos de divergência no limite municipal. Aqui no caso da Estância Santa Paula e aqui do bairro, né, que é um bairro que está dentro do território hoje considerado pela Lei Estadual de 1951 como de Cambé, mas na verdade ele o território é de Londrina, mas ele está consolidado em Cambé. Então aqui é uma divergência
do limite municipal. É o Silvino? Isso, o Jardim Silvino e o Estância Santa Paula. Tá? Então, são problemas com divergência do limite municipal. Essa porção, né, como foi colocado aqui, foi inserido no perímetro urbano atual pela lei de 2014, a 12.092, que o próprio projeto de lei anunciava que se essa localidade não fosse consolidada, né, como área para ocupações de interesse social, habitações de interesse social, que elas não permaneceriam no perímetro. Nós verificamos também que há um problema de declividade muito grande, né, na localidade. O problema é o acesso que se tem para chegar nessa porção. Então, considerando as questões técnicas envolvidas, elas não têm condições de permanecer no perímetro urbano. A nossa proposição é que ela seja subtraída do perímetro. E esse aqui? Aqui é a zona de amortecimento da Mata dos Godói. Essa delimitação já é considerada pela portaria de 2016, a 160 do IAP, né? E a gente vê que essa zona industrial 4, ainda a grande parte dela permanece sobre a zona de amortecimento, mesmo com essa nova delimitação. Temos a PR 445 aqui e nós temos, né, já temos na lei de parcelamento atual a permanência de ocupação dessas áreas por indústrias, né, considerando um eixo industrial. Então, essa área nós propomos subtração do perímetro urbano, considerando a zona de amortecimento, que se sobrepõe aqui, e nessa porção mais próxima à rodovia já teríamos a possibilidade de implantação de indústrias, então ela seria ocupada, né, por indústrias. Aqui está a Chácara São Miguel, e que a comunidade local ela tem interesse de que essa área permaneça como ocupação rural ou característica de zona de expansão urbana. Então, nós considerando, né, os elementos naturais, no caso o rio Cafezal, Ribeirão Cafezal que passa por aí, a gente, né, tem a proposição de fazer com que o perímetro permaneça pelo Ribeirão Cafezal, mas ainda estamos estudando a possibilidade de subtraí-lo ou subtrair todo o loteamento da Chácara São Miguel. Então, em resumo, em relação ao perímetro atual, está sendo eliminada essa bota aqui, essa botina, porque é uma área quebrada, muita pedra, difícil acesso. Uma daquelas áreas foi pensada para projeto social, né, mas não é adequado. Essa aqui, porque essa faixa toda é zona de amortecimento, não poderia ser, certo? E, por outro lado, o corredor industrial vai permanecer. A lei permite, aqui ao longo da rodovia. Em relação à Chácara São Miguel, é um debate que está sendo iniciado, porque pelo que os moradores e os proprietários ali pedem, que é parecido com o Limoeiro, né? Tudo indica que seria até mais adequado ao que eles querem que essa região voltasse a ser área de expansão urbana. Logicamente que hoje é área urbana e vai se discutir se retorna, se permanece, o que a gente faz. Em resumo, como é que ficaria o perímetro urbano de Londrina? Então aqui estão as áreas que estão saindo, essa que pode sair, essas que estão ali, que é uma negociação com o Cambé, e basicamente isso, né? E amplia onde? Explica lá. Isso. Aqui nós temos um projeto de lei tramitando pelo interesse do Executivo Municipal para se transformar essa localidade, que hoje é zona de expansão urbana, para ser incluída no perímetro para ocupação de interesse social. Então, essa porção seria incluída no perímetro. Tá. Então, aqui, esse mapa dá um quadro do que seria o perímetro, né? Toda essa zona cinza seria a parte do perímetro urbano. Essa zona aqui, que é o Limoeiro, né, seria uma zona de expansão urbana do distrito sede. Essa grande zona cor-de-rosa aqui é zona de expansão urbana do distrito do Espírito Santo. Essa aqui o que é?
Sim, considerando a retificação que nós estamos propondo, porque a lei do perímetro ela vai deixar de ser uma lei somente do perímetro urbano e vai fazer uma lei que mostra a organização territorial de Londrina, incluindo a retificação dos distritos administrativos, que nós estamos colocando aqui, que divisas, então, considera-se entre distritos. Verificamos que aqui é o Distrito Espírito Santo e aqui é o Distrito Sede. A divisa ela passa por essa porção. Hoje nós temos uma sobreposição da área urbana do Distrito Sede sobre a zona rural do Distrito Espírito Santo. O Distrito Espírito Santo é apenas esse triângulo que aparece aqui, depois vamos ter imagens que vão mostrar melhor. E assim, ele está envolvido dentro da zona urbana do Distrito Sede, né? Administrativamente, isso tem que ser corrigido. O que nós estamos propondo é que essa área ela não deixe de ser zona urbana, permanece como zona urbana, só que ela é Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele passa de ter essa delimitação para toda essa delimitação, porque ele está dentro do Distrito Espírito Santo. Portanto, essa zona de expansão, que hoje é do Distrito Sede, assim como essa é igual a que temos hoje, essa também é igual a que temos hoje, ela deixa de ser zona de expansão urbana do Distrito Sede e passa a ser zona de expansão do Distrito Espírito Santo. Então essa é a mudança, é um ajuste, né, técnico, né, e aqui também essa área já consta. Hoje ela é a zona de expansão urbana e permanece. E permanece como zona de expansão do Distrito urbana Sede, do para estar Distrito dentro. 7, tá? Aqui, olha, o que vocês veem aqui? Corredor industrial. Corredor industrial e até o limite sul do município, quer dizer, até Tamarana, seria isso. Lógico que a gente prevê uma expansão até Irerê, né, que já está duplicado nos próximos anos, né? Aqui, a região do Limoeiro, que existe várias demandas e várias iniciativas, assim como está iniciando na Chácara São Miguel, no sentido de viabilizar projetos turísticos, de lazer, de gastronomia, etc., né? E aqui em cima, também corredor industrial. Isso aqui é um esboço do novo contorno norte, tá? Nós não temos seu Rubens, nós não temos ainda a especificação de onde vai ser exatamente, mas ele, no processo de concorrência e de concessão das rodovias, ele foi esboçado mais ou menos por aqui. E teria também o prolongamento do corredor industrial ao norte, em direção à Varta, até a PR-445, né? Então essa mancha cinza é que seria o perímetro urbano, aqui as legendas, né? Perímetro vigente, perímetro Espírito Santo, revisão dos patrimônios, enfim, isso vai aparecer nos mapas, tá certo? Então essa vai ser a base, né? E essa vai ser a discussão que a cidade vai fazer. Existem entendimentos diferentes. Será que a gente consegue viabilizar desenvolvimento somente crescendo para dentro ou é necessário a gente ter alguma expansão? Tá certo? Explica esse mapa. Em Londrina nós temos um grande problema que nós não temos regiões, não temos bairros definidos legalmente. O que temos é informal, né? Teve um decreto no ano de 2000, mas foi revogado porque isso precisa ser definido em lei. Então nós estamos vendo uma oportunidade de resolver esse problema, para que a gente tenha a identificação, para que tanto as pessoas, os meios acadêmicos que usam muito, até a própria Câmara às vezes pede para a gente um mapa oficial das regiões e nós não temos. Então esse é o momento. E aí nós verificamos então a divisão de regiões geográficas, mas elas estão subdivididas, como a gente pode observar, Norte 1, Norte 2, Leste 1, Leste 2, enfim. Não, explica direitinho. Vou explicar, então tá. Vou considerar a nossa proposição, tá? Temos aqui a região geográfica norte, só que a gente vê que tem diferenças, porque ela não tem uma característica homogênea. Então nós subdividimos até para o planejamento, isso é muito importante, que a gente tenha delimitações assim que sejam menores, não saindo do contexto da própria região, estou exemplificando a região norte, mas assim como as outras. Consideramos os eixos viários, os elementos naturais, porque isso, na própria lei que está aprovada na Câmara, ela tem essa prerrogativa da gente considerar esses elementos, essas barreiras naturais para fazer essas delimitações.
Nós consideramos também os setores censitários, porque para o planejamento é muito importante que haja uma coincidência dessas linhas, para a gente saber, a gente pode analisar dessa forma como foi proposta aqui, tanto o bairro em si, quanto o setor censitário que está envolvido dentro desses bairros, tanto a porção que compõe, as porções que compõem uma região, no caso aqui a gente pode analisar só essa porção, ou só essa porção, enfim. Ou seja, a gente pode fazer uma análise detalhada de todo o território. Então nós temos ali o norte 1, que seria do lado de Cambé, Isso. o norte 3 em direção A leste de Porã. e o norte 2 em direção à Varta, né? Isso. É norte mesmo, central. Aí nós teríamos o centro histórico aqui, o centro Parque Central, Parque Central. O oeste 2 é o quê? Leste 1 e Leste 2, que pega a região aqui do aeroporto, do Antares. Tá. É importante dizer que esses nomes já foram considerados com base naquele primeiro decreto. A gente fez assim, adequações com base na forma como as pessoas identificam-se com o lugar. Então a gente não pegou a delimitação do loteamento para dizer o nome, mas O leste 1 é o quê? o leste 1 é do Lindóia, do Pioneiros, onde está a faculdade. E o oeste? Aqui nós temos o Leonor, né? Nós temos a região dos Silos, Jardim Presidente, Tóquio. Aqui nós temos o Colômbia no Oeste 1, a Palhano foi dividida em duas porções, porque tem aqui a PR-445 que de certa forma divide. Uhum. Né? Aqui nós consideramos como Royal, porque pegamos o nome que mais caracteriza aquela região. Aqui no Sul 3 nós temos o Tucanos, né? O Guanabara, Sul 1, Pisa, São Lourenço, e o Sul 2, que nós colocamos o Nova Esperança, Industrial 4, né? Que pegou o nome daquela porção ali da parte sul, Chácara de São Miguel. Tá bom. Então União da Vitória. isso é uma coisa que não vai alterar a vida de ninguém, mas vai facilitar em termos de identidade E planejamento. e de planejamento. Planejamento, se me permite, na época, na CMTU, a gente chegou a comentar e estudar, inclusive, porque já tinha uma sugestão de identificar as plaquinhas com o nome da rua a partir da... Sim. Se você botava assim, a Zona Leste, não dá para chamar 1, 2 e 3, mas é Zona Leste ZL, né? Então as pessoas se localizavam e tal, né? Eu, inclusive, um ano eu projetei de fazer no parque uma área delimitada para os alunos que visitam a exposição se identificar dentro de uma determinada área e ele falar que região que é da cidade, se é leste, se é oeste, questão de educação. Sim, sim. Muito interessante essa... Muito bom. Bom, e aí, uma outra linha da lei de perímetro que nós vamos tratar é exatamente essas divergências que nós temos, principalmente do lado de Cambé e do lado de Ibiporã. Nós já iniciamos diálogo com a Prefeitura de Ibiporã. No caso de Cambé é um pouco mais delicado, porque eles acabaram de aprovar uma lei de perímetro deles, comendo um pedação nosso. Então, e nós tentamos antes que fosse aprovado, dialogar, etc., e meio que se criou um fato consumado em relação a isso. Se você puder explicar resumidamente quais são os pontos, aqui Cambé primeiro. Tudo bem. Rapidinho, só para dizer que nós chegamos a esse ponto de divergências que nós identificamos, considerando que a gente fez análise de todos os trechos, tanto dos limites, das divisas, incluindo os limites municipais. Então aqui com o Cambé nós temos o problema com a Varta. Nós consultamos o órgão estadual, o ITCG, que hoje está com o IAT, e verificamos assim, qual que era o limite adotado, que deveria ser adotado por Londrina, qual que é a base oficial que nós deveríamos usar, e eles nos mandaram um parecer técnico, dizendo que a lei que tem vigência em Londrina é a lei de 1951. Então, a 790 de 1951. Só que com o Cambé nós temos uma lei que foi aprovada por acordos municipais em 1968. Essa lei, segundo o órgão estadual, ela não tem validade porque ela não foi levada à Assembleia Legislativa e tudo mais para que fosse alterada a lei de 1951. No entanto, nós fizemos uma consulta jurídica aqui em relação à Varta porque tem um espaço consolidado. Londrina, historicamente, tem suprido toda aquela população das demandas. Concretamente, metade da Varta está em Cambé. Isso. Tá? E metade está em Londrina.
Só que, historicamente, a VARTA é uma unidade. Então, esse é um dos pontos que nós vamos ter que tratar. Esse Isso. aqui. Esse aqui nós temos uma sobreposição de perímetros, porque o nosso perímetro urbano ele vai até o limite municipal. Só que Cambé aprovou agora em 2020 o perímetro urbano deles que está sobrepondo essa área. Então, isso também está sendo discutido. Nós temos aqui o João Turquino, como já foi mencionado antes, que está dentro do território de Londrina, mas é um loteamento de Cambé, que também está sendo analisado, e o Estância Santa Paula, que está dentro do território de Cambé, mas ele está registrado aqui em Londrina. E nós temos uma região no limbo, não é nem Cambé nem Londrina. Onde que fica isso? Não tem uma região? Não, no caso aqui, porque Cambé, considerando a lei que eles aprovaram, eles não consideram VARTA como sendo deles, e Londrina também, se for considerar a lei de 51, não consideraria VARTA. Então essa porção ficaria no limbo, mas se for considerar o histórico e a consolidação do território, ela é de Londrina. Né? Então esses são pontos que, logicamente, a gente tem que buscar... Delicado. Né? Delicado. Nós participamos com o Ibiporã, o Zé Maria e tal, e claro que é uma tarefa, vamos dizer, tanto... Eu só vou pedir, senão o pessoal que está assistindo acaba perdendo. Vamos ver então os pontos de Ibiporã. Bom, com Ibiporã as discussões já estão mais adiantadas, né? A nossa municipalidade já está considerando as retificações que são necessárias. Aqui nós temos a estrada do quilômetro 11, que em 2019, como a gente pediu esse parecer técnico à ITCG, eles mandaram para a gente que o limite municipal não é sobre o leito da estrada como nós já conhecemos hoje, que estava inclusive nas nossas bases, que ela se dá no divisor de águas. Só que assim, eles fizeram os cálculos, as avaliações técnicas e viram que ela passa em um lugar diferente. Nós estamos propondo, nós estamos considerando que seja importante ela continuar pelo leito da estrada, porque fica difícil para pessoas leigas identificarem onde está o divisor de água, se não tiver esses equipamentos para verificar. E nessa porção conurbada, vamos colocar aqui, tem uma linha reta que corta loteamentos, inclusive loteamentos que estão dentro do território de Londrina, mas que consolidaram-se em Ibiporã, foram registrados em Ibiporã. Então são áreas assim que essa linha reta corta aqui que precisamos ser analisadas. E aqui no caso do Água Diamante, que a linha reta também passa sobre o leito, né, do rio, e consideramos que seja importante considerar as sinuosidades do rio. Mas tudo isso está sendo analisado, né, pelos nossos governos. Então, são discussões e vamos tentar, na nova lei de perímetro, resolver isso dentro do possível, esperando que nada precise ser judicializado, né? Que seria, ao mesmo tempo, nós vamos tentar corrigir o problema dos perímetros urbanos dos distritos rurais, né? Porque existe zona urbana nos distritos e até nos patrimônios. Para dar uma geral bem rapidinho nisso. Esse mapa só mostra que nós estamos tentando propor a adoção de conceitos aqui em Londrina para identificar melhor o nosso território. Então, perímetro urbano é a delimitação entre a zona rural e a zona urbana. Divisas são entre os distritos, divisas administrativas, e limite municipal entre os municípios. Só questão de conceitos, tá bom? Nós verificamos vários conflitos e nessa proposição, nesses estudos, nós temos adequações que consideramos importantes. Então, acho que esse mapa só é mesmo para mostrar que onde há coincidência, inclusive, de limite municipal, como não compete a nós... Aí são alguns exemplos, né? Isso. Que como não compete a nós, permanece então o que está na lei estadual até que haja edição, tá? Então aqui nós verificamos vários pontos das divisas que precisam de retificação, mas foram selecionados alguns. No caso aqui da VARTA, como já foi mencionado anteriormente, a gente, considerando a consulta jurídica feita, né, a nossa PGM, a gente vai considerar o espaço consolidado. Então, a divisa passaria a ser onde o acordo de 1968 considera. Pela legislação, a dúvida é que essa metade aqui seria Cambé, né? Aqui está mencionando Espírito Santo, que você já comentou. Isso. A correção que está sendo feita, né? Isso. Aqui nós estamos vendo Guarabira. Aqui está falando da proposta de zonas urbanas, né? Então aqui é só para enfatizar que o Espírito Santo ele deixa de ter essa delimitação, né, e passa a ter uma delimitação bem maior.
aqui o patrimônio Regina, considerado como zona urbana já pelo IAP, porque ele está totalmente dentro da zona de amortecimento da Mata dos Lodóis. Então ele considera uma delimitação de área urbana, assim como o IAP definiu na época, em 2016. Foi colocado aqui somente o distrito de Guarapera, mas os outros também, todos eles foram feitos estudos, para mostrar que, assim, fizemos estudos e temos grande ociosidade de áreas, né? Temos redução da população, então, tecnicamente, não temos meios para dizer que é importante ampliar o perímetro. Esse lote, o 14B1, ele foi incluído no distrito em 2016, só que ele também tinha a prerrogativa que não houvesse consolidação de habitação de interesse social, que ele não permaneceria dentro do perímetro. Então, esse tipo de ajuste é que se vai tentar deixar tudo em ordem. Aqui é o caso dos patrimônios, né? Selva, Guairacá, Taquaruna, tudo isso é Londrina, gente. Isso. Hoje nós não temos nenhuma base legal que identifica os patrimônios, nem como urbano, nem como vila, mas nós temos loteamentos que foram aprovados em períodos pretéritos dessas delimitações. Então nós estamos considerando aqui aquilo que legalmente já existe, né? Apenas para regulamentar e dar para essa população, porque eu visitei todos esses locais, conversei com os moradores, eles têm uma necessidade de serem incluídos no mapa. Então eles seriam áreas urbanas dos respectivos distritos. Selva, nós vemos que tem uma ocupação externa, né? Assim como acontece em outras localidades. Só que legalmente nós temos essa porção com loteamento aprovado anteriormente, assim como os outros. Muito bom. Bom, então, gente, isso é o primeiro estudo sobre a nova lei do perímetro. Nós vamos estar tratando, então, do perímetro urbano em si, né, das questões de divisas com outros municípios, divisas internas dos distritos, tentar regulamentar isso tudo. Isso foi muito resumido, né? Sim, sim, super. E eu estou passando o trator aqui porque o pessoal técnico fica desesperado de não poder dar os detalhes técnicos, mas vai ter momento para isso.